Bom, boa noite para todo mundo. Bom, prazer estar aqui, né? E começar a dizer que nós comunistas queremos a transformação revolucionária dessa sociedade. Queremos a construção de sociedade. E muita gente lá no fundo, no seu íntimo, lá em casa, volta para pô, eleição, eu vou ter que ficar pegando aquele santinho, ficar distribuindo aquele negócio de voto. Porque eu acho que é fundamental que a gente discuta nesse momento o quanto é importante essa tarefa que nós temos diante de nós. Né? Por que a gente pode enfrentar isso com cabeça erguida? Primeiro, que nós temos o prazer e o orgulho de fazer a campanha pelo Partido Comunista Brasileiro. Um partido que não tem financiamento de campanha de empreiteira, grandes monopólios. Um partido que não é uma sigla de aluguel que se vende nessa época para somar minutos aqui, minutos ali, ou conseguir depois da eleição um carguinho. Aliás, tinha gente que achava isso. E a nossa comissão política mostrou que a porta era serventia da casa e botou esse pessoal para fora, né? Segundo, que nós queremos a transformação revolucionária da sociedade e queremos socialismo e fazemos isso combinado com uma teoria revolucionária, que é o marxismo. Né? E para quem conhece e se aprofunda no marxismo, sabe que não há uma contradição entre as grandes metas de transformação da sociedade e as particulares injustiças com que a gente se defronta em cada um dos nas situações particulares, no dia a dia. Né? Nós temos os instrumentos teóricos que nos permitem vincular essas demandas às grandes linhas da transformação da sociedade. E olha que vantagem que a gente tem para fazer uma campanha. Nós não temos um candidato que é o Irã do bairro tal, né? Que é o Irã filho de alguém, né? Que é o Irã da lanchonete, né? Que é o Irã daqui, quer dizer, aquelas múltiplas particularidadezinhas que os partidos usam para conseguir suas grandes votações e depois fazer a sua política, que na verdade é para que lado dos grandes interesses do capital se vender. Nós temos um Irã comunista. É um Irã que vai fazer uma campanha na cidade inteira, que vai poder, pela linha política que esse partido tem, pegar cada um dos problemas dessa cidade e ir além das aparências. Nós não vemos apenas uma cidade injusta. Nós não vemos apenas uma cidade cheia de prédios, problemas de transporte, de saúde, de educação. Nós temos os instrumentos teóricos para entender que cada um dos problemas vivido em cada comunidade, rua, bairro dessa cidade, tem por trás a lógica do grande capital. Tem por trás a lógica de uma sociedade que transforma tudo em mercadoria. Tudo em mercadoria. Por que a gente pode fazer uma campanha que vincule cada um desses problemas à necessidade de uma transformação revolucionária nesse país? Porque nós temos certeza que os problemas que afligem a saúde pública municipal, a educação pública municipal, o transporte, a segurança, não serão resolvidos a golpe daquilo que hoje tem se apresentado na cidade. Preste atenção nas campanhas, preste atenção nos materiais. Cadê a raiz desses problemas? Eu farei, eu melhorarei, eu trarei isso, eu trarei aquilo. Nós temos a certeza e a honra de ter um candidato que tem, por primeiro princípio, a ideia de que cada um desses problemas se resolverão com a organização dos trabalhadores e as lutas coletivas. E é esse instrumento de luta que pode fazer com que nossa campanha seja bastante tranquila, alegre e apaixonada para transformar esse momento da luta de classe num momento didático, político, que leve à compreensão cada vez mais profunda das necessidades do povo, dos trabalhadores, da maioria da população, serem resolvidas com as mudanças societárias profundas que nós defendemos.
Esse é o momento de dialogar diretamente com a população e com os seus problemas reais. Né? A revolução não é algo distante lá no fundo a ser conquistado, é algo para ser construído no cotidiano e no dia a dia. E é por isso que uma campanha municipal que discuta os problemas da cidade é uma matéria-prima essencial e valiosa para quem quer transformar a sociedade. E nós não poderíamos ter escolhido entre as muitas opções que tínhamos, de camaradas, de quadros, de militantes desse partido, uma pessoa com tanta capacidade para enfrentar essa tarefa. Né? Primeiro porque alguém que não é surpresa, né? Na pequena política, no apequenamento da política no Brasil, as pessoas usam os partidos para os seus objetivos individuais. Eu quero nem dar um exemplo que o Temer falou, né? Do Lindinho, mas o Lindinho usou uns 3 partidos até chegar, né? Saiu do PSTU, depois estava no PCdoB, agora está no PT, né? Então, essa carreira dos políticos usando os partidos é algo que corrompe a verdadeira natureza da política. Nós temos um partido, que eu espero que não seja o contrário, é que a gente usa as pessoas, né? Mas nós temos um partido em que as pessoas estão à disposição de uma tarefa partidária e coletiva. E o Irã está cumprindo essa tarefa. E não é ele sozinho, ele está cumprindo em nosso nome. Eu espero que em nosso nome nós cumprimos nossa tarefa de respaldá-lo para que isso não seja uma tarefa isolada, solitária de uma pessoa, mas um esforço coletivo de contribuir com uma transformação. Eu acho que também temos que ter clareza de que estamos muito bem nessa campanha, também ao apoiar o Freixo para prefeito. Tá? A gente fala assim, temos diferenças. Se não tivéssemos, estaríamos todos no mesmo partido, e tal. Diferenças dentro de um campo é salutar. Mas nós temos convicção de que o Freixo representa aquilo que foi falado de uma política que vincula as questões imediatas às questões maiores, sem perder as perspectivas. Sem perder a perspectiva de não se perder nos meandros da pequena política, na troca de favores, no convencimento. Acreditem, aquilo é uma máquina de sedução, né? E é muito importante quando a gente pega alguém que tem a trajetória política que o Freixo tem e não se deixou seduzir, não é isso? Por isso nós temos que fazer essa campanha com a cabeça erguida, fazer essa campanha com a natureza daqueles que não estão indo para a campanha para fazer política, mas que fazem da política o seu dia a dia, o seu compromisso com a luta de classes, com as transformações sociais. Por isso que nós estamos indicando alguém que é um professor, que é alguém que tem uma militância sindical para defender sua categoria, que é um quadro partidário. Não é um aventureiro que passa para ter uma legenda e sair ser candidato. Né? A gente não precisa nem ficar fazendo Photoshop, que o cara até meio bonitinho, dá para vender essa imagem, ser uma pessoa simpática, aceita, etc. Né? Um ator de novela mexicana. Por último, eu gostaria de dizer o seguinte: é também bom fazer campanha quando a luta de classes esquenta. Né? Nós estamos, felizmente, vivendo um fim de um ciclo de acomodamento e passivamento. Não há traição, não há manobra política que seja capaz de amordaçar a classe trabalhadora quando o capitalismo mostra sua verdadeira face e as pessoas têm que tomar decisões. Esse governo escolheu o seu lado. E nessa greve isso fica claro. Os ministros chegaram para a gente e disseram o seguinte: por que não dá para dar o dinheiro para os professores, para a reestruturação da carreira, para os funcionários técnicos administrativos, para atender as demandas dos estudantes? Porque o governo, isso não estou queimando eles, fala deles. Porque nós precisamos guardar o dinheiro para garantir os empregos na iniciativa privada. Que legal, vamos garantir um emprego na iniciativa privada. Como? Dando dinheiro ao capital, não é o trabalho, né, na iniciativa privada. Se eles quiserem garantir um emprego na iniciativa privada, eles não tratavam o setor privado da educação como tratado, que é uma questão que o Simples tem denunciado todos os dias. O governo é capaz de abrir os cofres para dar quase 17 bilhões para perdoar a dívida do setor privado da educação e não é capaz de dar mais 4 bilhões para reestruturar a carreira dos professores do ensino público federal. O governo é capaz de abrir os cofres para financiar as grandes montadoras, perdoar a dívida do agronegócio
mas não é capaz de abrir os cofres para garantir a database e um ajuste anual para o funcionalismo público federal. Esse governo escolheu o lado. E sabe o que eles estão sofrendo? Que os trabalhadores abriram o olho e estão dizendo que se é esse o lado que o governo escolheu, talvez não seja esse o governo que devemos escolher. É isso. Concordando com o que foi falado, é verdade que a eleição municipal puxa para esse ralo da pequena política municipal, mas nesse contexto, na temperatura da luta de classe no Brasil, é impossível isolar os problemas locais. É nessa temperatura da quase greve geral do funcionalismo público federal que nós vamos levar um candidato comunista à prestação dos trabalhadores do Rio de Janeiro. Que nós vamos levar alguém que não tem o rabo preso, nem com o Central Pelega, nem com o governo, e que não vendeu seus princípios para fazer parte de governo. Que ficou aqui embaixo, lutando e sofrendo junto com o povo. Quem sabe agora, nessa temperatura da luta de classes, a gente seja ouvida e consiga eleger o Freixo prefeito e o Irã, um vereador comunista, e mais que isso, um comunista vereador. Aqui é o partidão, é força, ação, aqui é o partidão, de norte a sul, e no país inteiro, e viva o Partido Comunista Brasileiro!